Água, bem essencial à vida. Recurso que satisfaz as necessidades básicas dos homens. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, alerta que o mundo poderá ficar sem água potável se não forem adotadas novas metas para a biodiversidade, o desenvolvimento sustentável e de segurança no fornecimento de água. Nós somos água, né? Sem água não existe vida. Nosso corpo é feito 70% de água. E se vocês observarem a superfície do planeta Terra, também 70% de água cobrem a superfície da Terra. Ou seja, nós somos a cara da mamãe. Ela compõe 60% do seu corpo, 70% do cérebro, 80% do sangue. Enquanto você pode ficar um mês sem comida, seu corpo não pode sobreviver uma semana sem água. Primeiro que nós médicos estudamos muito pouco água. Na faculdade a gente estuda pouca água. A medicina ortomolecular tem umas etapas de aprendizado que uma delas é só água. Primeiro que a água é o nutriente mais importante que nós temos. A medicina não dá valor à água, ninguém estuda a água como nutriente. A água é um nutriente? É um nutriente, é o mais importante nutriente. Tá? E mesmo o nutricionista não aborda sobre a água, é isso que é interessante. O nutricionista aborda sobre várias coisas de nutrição, principalmente sobre calorias, sobre uma série de coisas, mas não fala da água. E o discurso ambientalista nos últimos anos dissociou a questão da água, deixou ela meio de lado. Sem ela, a vida simplesmente não existiria. Ela ajuda a controlar a temperatura da atmosfera e transporta nutrientes importantes pelo solo, de onde vêm nossos alimentos. Olha o que acontece por dentro do corpo cada vez que ingerimos esse líquido vital. Nós, humanos, somos formados por trilhões de células que precisam receber oxigênio e nutrientes a todo instante. A água é o veículo que transporta esses nutrientes até as células. Sabe quantos litros de líquido você perde por dia no seu metabolismo de 24 horas? 7 litros. Pesquisas comprovam que aproximadamente 70% da população brasileira sofre de desidratação crônica. 7 litros só para fazer o metabolismo funcionar. Só que grande parte disso é reciclado. E você tem que repor isso através de água e através de alimentos que também são feitos praticamente de água, vegetais. O turnover hídrico. A água está sempre se renovando no corpo. Então, se nós ingerirmos em torno de 2.300 ml de água por dia, nós vamos eliminar em torno de 1.400, um pouco menos de 2/3. Nós vamos eliminar na urina, 100 ml nós vamos eliminar no suor, 200 ml nós vamos eliminar nas fezes, e em torno de 600 ml no trato respiratório, na pele. Isso fazendo uma renovação da água, porque a água, como qualquer outra estrutura, também envelhece. Então nós temos que fazer um turnover, nós temos que fazer uma rotatividade hídrica. A água tem que estar sempre sendo substituída no nosso organismo. E se nós não ingerimos o suficiente, esse turnover hídrico não ocorre e nós acabamos tendo água velha no corpo. E isso tem repercussões na nossa saúde. Uma redução de apenas 2% da água do nosso corpo, começamos a ter lapsos de esquecimento, perda de memória. Né? Então você está desidratado, você começa a esquecer as coisas. Esqueci minha chave, meu celular, minha bolsa. Então é porque a pessoa está desidratada. Se você estiver sentindo, você já está desidratado. Agora, as pessoas idosas perdem a capacidade de sentir sede mesmo estando desidratadas. Tem que tomar água mesmo não querendo. Mesmo não tendo sede. Não esperem a sede para beber água. Já levante de manhã, tome um copo de água, já deixa na cabeceira. Dá um copo cheio já em jejum. E de hora em hora, depois, é bom ingerir um copo de água. Mas façam com que as pessoas idosas da sua casa bebam água quase que de hora em hora. A maior parte dos idosos que morrem e são submetidos à autópsia no IML, 70% deles estão desidratados, mesmo que tenham morrido de outras causas. E a desidratação pode causar outras patologias, obviamente. Pode, ela vai secando, a sua pele fica seca, enrugada, os seus ossos ficam fracos, o cérebro desidrata. E isso contribui para que você perca a memória e tenha doenças degenerativas cerebrais. A desidratação é uma saída de água da célula. Então a célula, que é a unidade da vida, desidratada, começa a perder a sua funcionalidade. E os estudiosos no assunto chegam à conclusão
de que hoje aproximadamente 30% das pessoas estão caminhando nas ruas desidratadas. De 2 a 4 litros de água por dia hidrata o corpo, diminui a viscosidade do sangue e ajuda a eliminar substâncias nocivas ao nosso organismo. Mas não é qualquer água que faz isso. Não é qualquer água que faz isso. Todo mundo se resume a falar que tem que tomar 2 litros de água por dia, e ponto. Exato, e não fala que tipo de água é e que tudo que é água é igual, e é o contrário. Você tem observado a qualidade da água que você e sua família têm utilizado para preparar os alimentos, lavar as verduras e frutas e principalmente na ingestão diária? O alerta da ONU lembra que vivemos num mundo de insegurança, onde a demanda por água, em geral, supera a oferta e onde a qualidade quase sempre deixa de atender aos padrões mínimos. Muitas pessoas estão voltadas apenas para trocar de carro, comprar eletroeletrônicos novos, equipamentos para suas empresas e esquecendo do mais importante para a sua saúde. A grande preocupação é a qualidade da água. É a qualidade da água. É a qualidade da água. Então, a contaminação é um fenômeno mundial. A água está sendo contaminada em grande escala em todo o mundo. Para você saber se uma água é boa, se ela vai servir mais como remédio do que como tóxico, tem 5 características importantes que você tem que considerar numa água. A primeira é a pureza. Ela tem que ser pura, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. A maioria das pessoas consome água da torneira. Mas o que elas não sabem é que podem estar consumindo água contaminada. A água que vocês bebem da torneira, seja filtrada ou não, ela é uma água que é coletada de rios, de lagos, que passam por diversas cidades, muitas delas sem tratamento de esgoto. Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revela que 60% de todo o lixo produzido no país não recebe nenhum tipo de tratamento. A parte líquida do lixo contamina os mananciais e águas subterrâneas, as maiores fontes de captação de água para tratamento e consumo. A situação de água em todo o Brasil é preocupante e tem sido destaque no noticiário. Este é o Rio Guandu, formado por águas que cortam parte do estado de São Paulo e toda a Baixada Fluminense. Ao longo desse trecho, são despejadas toneladas de esgotos doméstico e industrial. E é aqui que é captada a água para 9 milhões de brasileiros. São os consumidores de quase toda a cidade do Rio e mais 7 municípios da região. A água, que abastece 80% da região metropolitana do Rio de Janeiro, atingiu o nível máximo de contaminação. Uma indústria de zinco abandonada a 85 quilômetros do Rio de Janeiro se transformou na maior área de contaminação por lixo tóxico no Brasil. Metais pesados poluem o solo, a água, atingem o mangue e afetam também a vida da população. Dados do SUS, Sistema Único de Saúde, revelam que cerca de 500 mil brasileiros por ano têm algum problema relacionado à contaminação de produtos que combatem pragas da agricultura. Além do impacto social por conta da ingestão e inalação dos agrotóxicos, a contaminação pode afetar diretamente os mananciais hídricos, como córregos e rios, próximos às áreas agrícolas. Águas que muitas vezes são captadas e abastecem as cidades. Também tem na água que está chegando na sua torneira estradiol e progesterona, provindo principalmente dos contraceptivos, né? São eliminados nos vasos sanitários, de alguma forma contamina os rios, lençóis freáticos, represas. Os impactos de um tipo de contaminação crescente, silenciosa e quase imperceptível. A contaminação da água por hormônios naturais, hormônios sintéticos como anticoncepcionais, antibióticos, anti-inflamatórios e outros medicamentos. A Unicamp, é um dos centros em São Paulo que mais estudam, de meu conhecimento, a qualidade da nossa água, Sim. E a água de São Paulo é muito contaminada por estrógeno. E esse estrógeno, vem da diurese, da urina das mulheres que tomam anticoncepcional. Dentro dessa nova realidade, desde 1960 e 70 para cá, quando uma onda de liberalidade sexual tomou conta do mundo, foram criadas as pílulas anticoncepcionais.
baseadas em progesterona. Quantas mulheres tomam pílula hoje? A maioria. Aí elas vão fazer xixi no banheiro, aquela água vai para onde? Vai acabar no rio, que vai acabar no mar. Esses anticoncepcionais, vocês urinam. Isso vai para os lençóis freáticos do Brasil todo. Mas o problema é que esses anticoncepcionais nada limpam. Eles saem pelo xixi, vão para o esgoto, a maioria do esgoto não é tratado e quando é tratado não existe nenhum mecanismo para retirar essa progesterona da água. Estou com uma tese de doutorado aqui na minha mão, uma tese de doutorado que mostra que alguns contaminantes nas águas potáveis não conseguem se eliminar pelos métodos tradicionais de purificação existentes hoje. E aí fica uma situação difícil, porque esse processo de purificação de água, não só das impurezas, mas de compostos químicos, que teria que ser uma ultrafiltração, encarece muito. O estudo alerta para o fato das estações de tratamento tradicionais não removerem essas substâncias com potencial de desregulação endócrina, fazendo com que os efluentes, mesmo após o tratamento, cheguem nos copos d'água com altas concentrações desses compostos. Esse professor de Química da Universidade de Brasília explica que há 10 anos os cientistas investigam efeitos dos chamados contaminantes emergentes, uma mistura de todos esses hormônios ingeridos pelo homem e excretados nos esgotos diariamente. O esgoto é levado para uma estação de tratamento, né, e a estação de tratamento gera um efluente que é descartado na água, né. Nem todas as estações de tratamento de esgoto foram desenhadas, idealizadas para a remoção específica desses compostos. Então o que acontece é que muitos desses compostos acabam passando ilesos pelo sistema de tratamento. Outro alerta é de que os fármacos, ainda que minuciosamente estudados para uso humano, revelam surpresas ao serem lançados no meio ambiente. Pior, esse mesmo coquetel químico, cedo ou tarde, volta para a torneira das cidades. As pílulas anticoncepcionais são, na maioria das vezes, a combinação sintética de 2 tipos de hormônios femininos, o estrogênio e a progesterona, que também são produzidos pelo homem, mas em pequenas quantidades. A progesterona vai para os rios, chega nos oceanos e o resultado disso, gente, é que em nossas águas nós temos até 400 vezes, eu disse 400 vezes mais progesterona do que o normal. O resultado disso, a natureza está produzindo só fêmeas. Algumas espécies de peixes no mar não têm mais machos, só tem fêmeas. Graças ao índice elevado de estrógeno, eles vão acabar com aquela espécie. Os rios estão contaminados com estrogênio. O pessoal dá hormônio para os animais de corte engordarem e aumentarem. Eles fazem xixi no chão, vai para o lençol freático. Nós estamos tomando hormônio hoje demais. Hormônio estrogênico, feminino. E o número de câncer também, estrogênio dependentes, estão aumentando, como o de mama e como o de próstata. Então a água hoje ela já vem contaminada, inclusive com hormônios. A água de torneira, ela vem contaminada, inclusive com hormônios. Ela é colocada... E quando ela passa pelo purificador, pelo Depende filtro? do tipo do filtro. Tem filtro que elimina os hormônios. Tem filtro, por exemplo, que tira o cloro. Nós, seres humanos, estamos recebendo uma carga de progesterona terrível nas águas que são limpas dos rios e são trazidas para os tratamentos e são jogados nas torneiras. Nossos meninos, na idade de adolescência, na puberdade, eles estão tomando 400 vezes mais progesterona do que um homem poderia nem imaginar ter. 90% das águas residuais não recebem tratamento, contaminando rios, lagos, fontes subterrâneas e mares. São rios que abastecem a capital baiana. Que levar água potável para a população e tratar o esgoto antes que polua rios e mananciais
são grandes desafios. A crescente poluição de rios e mananciais faz com que mais produtos químicos sejam usados para se tratar o mesmo volume de água. E muita gente até quer saber se esses rios estão em condições de abastecer com segurança a capital, a água que chega de alguns rios poluídos. Essa água toda horrível, morta, sem vida nenhuma, tem que ser tratada para consumo humano. Para tratar essa água, as redes de tratamento utilizam altas quantidades de produtos químicos, substâncias que podem fazer mal à saúde. Produtos químicos, como cloro e sulfato de alumínio, são adicionados à água para torná-la potável. Você tem o aumento do consumo do produto químico em função do aumento da poluição dos mananciais. Afeta de alguma maneira a qualidade da água? Quanto mais poluído tiver um rio, Adriana, mais trabalho vai ter a empresa de saneamento para tratar adequadamente essa água. Mais dinheiro gasto. Mais dinheiro gasto e trazer a população. E para tratar essa água, ele tem que botar uma série de aditivos. Então, além de ter que gastar mais recursos com isso, a água também vai sendo modificada em termos da sua qualidade para abastecimento público. Então é um processo extremamente danoso. Mesmo com o pré-tratamento hoje realizado, não há como garantir que a água que chega às torneiras seja 100% saudável. Ao sair das estações de tratamento, a água ainda passa por mais situações contaminantes antes de chegar à casa do consumidor. Na maioria das cidades brasileiras, a rede de distribuição de água está localizada ao lado da rede de esgoto. Os canos que levam a água também podem ser contaminantes devido ao acúmulo de sedimentos, produtos químicos em seu interior e ainda ao desgaste natural dos equipamentos. No Brasil, as caixas d'água ainda são recursos amplamente utilizados, principalmente em áreas de grande aglomeração humana. A caixa d'água, muitas vezes, é a única fonte de água para famílias inteiras. Hoje, 80% das doenças, 65% das internações hospitalares e 30% das mortes ocorridas no país estão relacionados com a água contaminada e falta de saneamento básico. E as doenças transmitidas pela água custam 310 milhões de reais por ano ao sistema de saúde pública. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1/4 dos leitos existentes em todos os hospitais do mundo estão ocupados por enfermos, cujas doenças são ocasionadas pela água contaminada. E as águas que vêm nas garrafas também podem estar contaminadas. Mas nem mesmo a água mineral está livre de contaminações. Você toma água assim, aí na sua casa, compra um galão e tal, e vai lá, que é mais fácil, né? É a tecnologia a favor da simplicidade da vida. Você sabia que você pode estar sendo intoxicado por conta disso? Como assim? Também não adianta a gente se alarmar. É impossível evitar a contaminação. O que a gente está enfatizando é minimizar onde for possível. Não adianta você morar em Recife e comprar uma água de Porto Alegre. Porque para ela ir de Recife, de Porto Alegre até Recife, ela vai sofrer a radiação do sol e num plástico vai liberar xenoestrógenos e a água já chega contaminada na sua mesa. Tá, essa é uma das coisas importantes. Na minha opinião, a primeira, vai tomar água? Tome em frasco de vidro. De vidro. E o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo. E aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo. E eles não são biodegradáveis. O xenoestrógeno, gente, ele é liberado de derivados plásticos, né? Toda vez que um derivado plástico é aquecido, libera o quê? O xenoestrógeno. A água que chega na sua casa, chega de bicicleta, de caminhão, ela vem aquecida na carroceria. Isso é real. Você aquece um pouquinho aquele plástico, tendo a água, ele sai do plástico um hormônio chamado xenoestrógeno, que ele entra no receptor E1, no estrogênio 1, no estrone, que é proliferativo. Endometriose, doenças ovarianas, infertilidade, puberdade precoce, câncer de mama, obesidade, diabetes, alergias, problemas na tireoide, hipertensão, colesterol elevado, infarto,
câncer de próstata e artrose, segundo estudos recentes, são apenas algumas das doenças que podem ter relação direta com a contaminação por xenoestrógenos. E esse estrógeno é o estrone, que é o E1, tá? E ele é altamente proliferativo. Inclusive, o câncer de próstata se deve a ele, tá? O câncer de mama. Alguns órgãos têm muita sensibilidade ao estrogênio. A mama, a próstata, o endométrio, que é do útero. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza e uma mais ou menos de Igrejinha, toma sua água de Igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor. Porque os xenoestrógenos estão contaminando. Tanto o plástico do garrafão de 20 litros como a garrafinha plástica. Isso é um grande problema, porque o xenoestrógeno ele é absorvido e ele funciona como hormônio no corpo. Nós passamos a ter um distúrbio hormonal em consequência de uma água que foi contaminada por ter vindo de longe e sofrido a radiação do sol, e a garrafa, o plástico libera, chamado xenoestrógenos, que são absorvidos pelo corpo. Muita gente, quando fala assim, diz, não, doutor, mas eu só uso água na temperatura fria, eu nunca esquento a água. Mas o grande problema é quando ela foi fabricada lá e ela sai do caminhão, ou sai embalada, o caminhão fica rodando para ser entregue, esse caminhão fica fechado. Se você for num baú de caminhão que entrega água, você vai ver que essa água chega até 50 graus. Tá? É fechado, a luz ambiente do sol. Ela já liberou o xeno-hormônio por causa disso. Tá? E ali já ficou armazenada naquela água e não sai mais. Não sai mais. Aí quando você bebe aquela água em frasco de plástico, seja no copinho, seja no garrafão de 20 litros, ela tem hormônio, o xenoestrógeno. Então a maioria das águas que você bebe hoje engorda. Como que engorda? O plástico é liberado o xenoestrógeno contamina a água. Puxa, e a gente achava que água era água, né?